Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo vamos mostrar as evoluções que fizemos no sample, quais componentes nativos, quais componentes customizados nós criamos, como que está a estrutura do projeto, o que a gente fez ali de evoluções de scripts para atender a nova estrutura do projeto e o que a gente vai ganhar com eles. Se você tem interesse sobre o assunto, assista o vídeo até o final. Bora pro vídeo. Na live de hoje a gente vai falar sobre alguns temas. A gente vai falar sobre scripts de geração de componentes. A gente vai falar sobre organização de projetos, que eu também dei uma boa ajustada. A gente vai falar sobre tipos de componente, que eu elenquei ali, baseado no que eu estou conhecendo ali do SwiftUI, né? A gente vai falar também de como evoluir o sample para tornar ele mais fidedigno ali ao que a gente tem de estrutura de projeto. Eu acho que é bem interessante. E, quem sabe, evoluir criar algum componente junto para mostrar para vocês aí o processo. Fechou? Então, bora nessa, pessoal. Aí, pessoal, para quem aproveitar que tá aparecendo aí na live, para quem quiser apoiar a live aí, tô com o Live Pix. Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você e tá agregando para você, quiser contribuir lá, tamo junto, fechou? Eu não sei em que pé que vocês já tinham visto na última live, mas, essa é a nova carinha do sample do Zenith, onde a gente tem todos os componentes. Então, eu quis me basear um pouco no que a gente já tem da estrutura do projeto, que eu vou mostrar para vocês, que eu dei uma boa mexida nisso, e quis tornar o sample com a carinha do que a gente tem dentro do projeto, tá? Então, a gente tem os componentes que eu chamei de custom, componentes natives e os others, né? Então, os componentes custom são componentes que não existem no nativo. Então, a gente teve que criar eles do zero, né? Então, basicamente, a gente criou o nosso aplicativo do zero, o nosso componente do zero, para determinada funcionalidade. Muito provavelmente, a gente compôs esse componente de componentes nativos, mas não são componentes meramente nativos, né? Eles têm um pouquinho a mais ali da nossa mão para tornar eles viáveis. Mas ainda assim são os base elements, tá? Então são componentes bem pequenos. Então, por exemplo, aqui, as imagens, né? A gente tem... Ela é custom, por quê? Porque ele sabe tratar tanto imagem normal quanto imagem baixada. Então, com isso, a gente consegue testar ambas as funcionalidades, tanto imagem normal quanto imagem baixada. Eu vou mostrar para vocês como que está esse componente. A gente tem as tags também não são nativas, não existe isso nativo. Então, elas também foram criadas a partir de componentes nativos, onde utilizei de text e corner radius ali do background dele para criar a tag, né? Então é um componente nosso, não é nativo, beleza? A gente tem os componentes nativos, onde eu criei estilizações novas para o aplicativo, então eu vou mostrar isso para vocês. Eu já mostrei um pouco isso na última live e vou mostrar mais a fundo nesta, né? Então a gente tem os botões, que foi um dos primeiros que a gente criou, tem os textos também, que foi um dos primeiros que a gente criou também. A gente tem divider, que são esses carinhas aqui do meio, né? Então tem o branco, o preto e o verde, que é o primary, o text primary, text secondary e o primary são as cores que a gente tem de divider no momento, né? E o toggle também é nativo, onde a gente configurou ele para ter alguns presets nossos, né? Eu digo nativo porque quando você vai utilizar, você usa o componente nativo passando um estilo do DS. Você não cria um toggle, um DS toggle, né? Você não cria uma view chamada DS toggle. Você cria você continua utilizando o toggle e muda apenas o estilo que você quer aplicar nele, beleza? Aqui a gente tem duas coisas, algumas evoluções que eu já deixei meio que prontas para mostrar para vocês como que poderia ser, que é o other, que é outro tipo de componentes que podem aparecer. Então por hora a gente não tem nenhum, deixei aqui um placeholder
bem simplesinho. Então, quem tiver interesse em saber, por exemplo, podem aparecer componentes híbridos, sei lá, de alguma outra linguagem que poderia estar nesse sample, por exemplo, né? É uma possibilidade, saca? Então, ele vai possibilitar esse tipo de abordagem. Deixa eu baixar um pouco o monitor, que eu acho que ele tá muito alto. Boa. Outro ponto, né? Que a gente tem agora as tab bars que representam esses tipos de componentes. Então a gente tem os base elements, components e coisas que podem aparecer no futuro. Por exemplo, como a gente já viu aqui no Skydraw, a gente poderia ter, por exemplo, módulos e templates, né? Então são possíveis evoluções ali que a gente pode ter de evolução. No atual momento a gente tem components e base elements e components, mas quem sabe no futuro a gente não possa ter módulos, templates e afins, né? Então já deixei o sample preparado para isto, né? O ChatGPT me ajudou um pouquinho nisso, que eu não queria perder cabeça nisso, né? Então, o legal é que a gente vai trabalhar sempre com array, então a gente consegue compor isso muito facilmente. Então a gente criou um enum de type, então são os types da tabbar, onde já tem configurado os ícones que a gente vai utilizar para cada um deles, né? A gente tem também categoria de elemento, tanto no curso, nativo e alguma outra categoria que apareça. E o element type, né? Que basicamente é onde você vai passar um objeto, um array de element types, onde você consegue criar um array com todas as informações que você queira, seja para tabbar, seja element type para essa tabbar, ou então para tabbar de components, ou para future tabbar. Como que a gente faz isso? Bem simples. Basta a gente vir aqui, criar um array de element type. Dá para melhorar isso? Dá para segregar em dicionário? Dá. Mas, por hora, não tem a menor necessidade, tá? Mas é possível da gente evoluir, né? Então a gente passa o nome dele, que vai ser mostrado aqui, por exemplo. Então, os button, o button, a categoria dele, a tab que ele vai ser apresentado e a view que representa ele. Beleza? Então essa view eu já tinha criado uma pastinha aqui que eu vou mostrar para vocês para organizar melhor o nosso sample e também possibilitar um script de gerar esses arquivos de forma automática. Então essas views já estão criadas aqui nessa estrutura, beleza? Então, definir aqui o que era nativo, o que era base element, o que ia estar dentro da tab bar de base element ou não, né? Então, fui criando aqui e tá funcionando, beleza? Então, essa evolução aqui tá muito maneira. A gente consegue filtrar para saber se tem um conteúdo ou não. Se não tiver, ele vai esconder, ele vai mostrar só o que não tem elementos availables no momento, né? Disponíveis no momento. E aqui a gente configurou a nossa view controller, ali a nossa view com uma nave stack, um niche e uma section. Pro picker, o picker eu usei nativo mesmo, não fiz nada muito mirabolante, mas eu vou mostrar um negócio legal para vocês, que é o que a gente utilizou de uma ferramenta muito conhecida para quem trabalha com SwiftUI, que é o Introspect. Esse Swift UI Introspect. Para quem não sabe, por debaixo dos panos o SwiftUI é UIKit, né? Então é um flavor ali que a Apple criou em cima do UIKit, que nos permite manipular de forma simplista, né, em alguns casos, as nossas views. Mas nem tudo existe no SwiftUI ainda, né? E o UIKit existe há pelo menos uns 10 anos, mais de 10 anos, pelo menos uns 12 anos aí existe o UIKit, eu acho que bem mais que 12 anos.
SwiftUI tem desde 2019, mais ou menos, 2020. Então nem tudo existe. O Introspect ele ajuda a gente olhar para o componente e configurar o que você não consegue configurar manualmente de maneira simples no SwiftUI, utilizando o UIKit. Então esse carinha aqui seria o... Vamos ver se o autocomplete vai nos permitir. UI Segment Control. Então, esse carinha aqui é o UI Segment Control do UIKit mesmo. Então, eu consegui manipulá-lo para conseguir chegar na evolução que eu queria. Por quê? Com o SwiftUI, não tem como mudar a porra do background do Segment Control. É um inferno na Terra quando acontece isso. Então, tive que fazer um introspect para possibilitar isso, né? Layer também não tem acesso, então tem muita coisa que o UIKit tem que o SwiftUI, infelizmente, ainda não tem. Então, possibilita esse tipo de evolução, onde você consegue usar o introspect, passar quais iOS que você quer olhar, porque baseado em cada iOS, internamente ele manipula de uma maneira diferente, né? Então, é uma maneira de você conseguir utilizar algo que tem no UIKit que ainda não funciona no SwiftUI. Para coisas muito complexas, talvez eu não aconselhe utilizar isto, porque por debaixo dos panos você não sabe o funcionamento. Então, pode ser que chegue em algum momento que você encontre problema em produção por causa do introspect. Eu não sei, tá? Não tenho projetos em produção que possam dar esse tipo de problema, ou que já deram, né? Mas eu acho que é bem factível de acontecer. Como ele abstrai muita coisa internamente, pode ocasionar isso, né? É um dos pontos negativos, assim, pensando em projetos muito grandes ali, que você tem que mexer em algo bem sensível, eu tomaria cuidado, tentaria uma outra abordagem, criar algum componente custom seu, sei lá, algo que dê para chegar numa solução que não precise não conhecer necessariamente o que está acontecendo por debaixo dos panos, beleza? E se alguém tiver alguma dúvida aí mais a fundo que queira perguntar, só mandar aí, fechou? Então, esse é o sample atual. Inclusive, ele provavelmente vai quebrar o meu script que eu tenho. Provavelmente eu vou dar voltar como estava antes para mostrar para vocês o script que eu criei, porque ele ainda não atende esse sample aqui. Talvez dê para a gente evoluir junto ali, mas por enquanto ele não atende. O que eu fiz, pessoal? Dei uma boa evoluída na estrutura de pastas. Então agora a gente tem as pastas de Base Elements, tanto aqui quanto no módulo, né? Isso pensando mais em organização, em escalabilidade do projeto, tornar ele mais padronizado, porque não tinha muito padrão, beleza? Então, tanto dentro do projeto principal quanto no sample tá com a mesma estrutura, então tem os customs e os natives aqui, então cada um vai ter sua pastinha com seus arquivos, tudo isso o script já está gerando pra gente, muito maneiro, então a gente conseguiu chegar num padrão bem maneiro de sample, onde a gente tem acesso ao um enum, que é todos os casos de uso de estilos daquele componente. Então, todos os nossos samples têm o mesmo padrão. Então, aqui, ó, toggle, text, divider, button, todos possuem o mesmo padrão. Óbvio, né? Vão ter componentes ali que vão ter mais funcionalidades. Por exemplo, o button. O button tem aqui o callback, né? Daria para tratar isso de forma individual. Mas a estrutura em si é a mesma, né? A gente tem o section title, que foi uma view base ali de sample que eu criei, que basicamente é mais para organizar e deixar mais evolutiva ali o projeto. Ela é bem simples, tá? É uma section que tem um conteúdo que pode ser expansível ou não. Então a gente tem a label ali dentro, tudo isso animado, né? Então você consegue, quando você clica, né? Ele vai animar a aparição desse carinha e animar também a seta, beleza? Então tudo isso a Section View
atende esse carinha. E ficou bem simples de reutilizar, por isso que eu criei ela, beleza? Dentro do Dynamic Sample, né? Dynamic Image, até tem aqui, vou mostrar para vocês no detalhe cada um deles. Então ele segue aqui ele configura o style para o Dynamic Image, assim como da mesma forma os componentes nativos. Só que aqui vocês podem ver que ele está utilizando do style nativo, né? Ou então, nesse caso aqui do divider, não é nativo, porque o divider não tem style por padrão nativo. Então eu criei no mesmo padrão do que tem do nativo, e como eu uso um componente nativo, ele mantém o mesmo padrão para tudo, beleza? Pô, se eu agreguei para você, aproveitar que tá aparecendo aí o Live Pix, pô, quiser contribuir aí para mim, tamo junto, fechou? Deixa aí o Live Pix na tela. É óbvio, pô, é para quem quiser, para quem achar que vale a pena aí o conteúdo que agregou para vocês. Tamo junto. Valeu, fechou? Espero que vocês tenham gostado. A ideia é trazer os conteúdos mais mastigados. Sérgio deu uma ideia de, pô, trazer os conteúdos mastigados, mas eu ir mostrando o código, né? E copiando o código, já ter o código pronto e só colando. Então, eu vou tentar fazer isso numa próxima live. Para essa, não rolou. Quem sabe numa próxima. Mas a ideia é essa, a gente eu ir evoluindo aí pra vocês, porque fazer junto da live realmente demora muito mais. Pô, se eu tivesse que quebrar a cabeça ali do problema que eu passei, eu ia passar muito tempo com vocês ali, tentando entender os problemas, e não ia sair do outro lado. Então, optei por esse caminho, né? Então, com o passar do tempo ali, espero agregar para vocês. E, quem sabe aí, quem quiser contribuir, tamo junto. Fechou? A ideia é justamente essa. Pra quem curtiu, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá na Twitch, estamos no YouTube, estamos no Instagram também. Tudo isso tá no link ali do YouTube, é só acessar ali pra entrar nos canais. A gente tá no Discord, que também tá no link do YouTube. Então, pô, se inscreve aí, entra aí no Discord, vai ser super maneiro a gente trocar figurinha, pra gente começar a trazer mais assuntos interessantes aí que vocês viram na semana. Tamo junto, semana que vem tem mais, segunda-feira tô de volta. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, é nóis, valeu e tchau!